Olá, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, né? Então, nós vamos começar nossa aula primeiro fazendo a nossa oração, né? Oração de agradecimento. Então, nós vamos fechar nossos olhos e nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que está acontecendo. Mas tudo que está acontecendo não é ruim, mas tudo tem um propósito, né? Na nossa vida, tudo que acontece é um propósito na nossa vida, né? Já tem um ditado em uma novela que passa aí que diz que tudo que é de ruim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Então, Deus sabe de tudo, né? A gente somos só servos de Deus, a gente temos que crer e acreditar que tudo isso vai passar e tudo vai melhorar. Para nosso aprendizado, para nós tornarmos pessoas melhores, tá ok? Então, vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer. Senhor Deus, hoje eu te agradeço, Deus, por minha existência, por minha saúde, Deus, e por minha família. Eu agradeço também por tudo o que tu tem feito por mim. Senhor Deus, eu queria te pedir que o Senhor não nos abandonasse, que tudo isso passasse o mais rápido possível, que o Senhor pudesse olhar para nós e com a sua proteção, curar nossa sociedade, curar nossa humanidade, para que nós tornássemos pessoas melhores. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tá ok? Então, voltando, né? Depois nós fazemos a oração de agradecimento, né? Que a gente tem que agradecer sempre a Deus. Vamos fazer o seguinte, gente. Vou informar vocês o que vai acontecer na próxima semana, tá ok? Então, sexta-feira agora dessa semana, dia 31, vocês deverão ir até a escola pegar as avaliações, as atividades avaliativas. São como se fossem provas. Lembra daquela que a gente fez na plataforma? Mas eu pensei bem, nem todos os pais têm acesso à plataforma, porque uns o celular não suporta, outro precisa sair para trabalhar, tem que deixar a criança com alguém. E assiste elas pelo YouTube é bem mais fácil, mais complexo, né? Então, nós resolvemos fazer o seguinte, uma atividade avaliativa para vocês. A atividade é de português, a ética e cidadania, certo? São português, matemática, ciência, história, geografia e ética. São seis atividades avaliativas. Vocês têm que ir pegar na sexta-feira na escola, porque na segunda-feira a gente começa essas avaliações, tá ok? O que é que vai acontecer? Vocês vão pegar essas atividades avaliativas e no decorrer da semana cada um está com a data. Vocês não vai fazer antes da data. Vai fazer na data que a gente solicitar, certo? Porque vai ter a explicação da atividade. Eu necessito que os alunos façam só. Não é que eu estou dizendo que vocês não fizeram da plataforma só. Sim, teve pai que me enviou mostrando como era que fazia. Fizeram com os alunos por escrito e o pai precisou digitar. Eu entendo perfeitamente que a criança não tem como manusear o celular, principalmente o celular, né? E o computador ia passar o dia todinho tentando digitar alguma coisa. Então, a gente resolveu fazer essa avaliação, essa atividade avaliativa. Sexta-feira, para vocês ir pegarem só essa avaliação. Não vai ter atividade na folha essa semana para vocês pegarem. As atividades vão ficar para a próxima sexta-feira. Por quê? Porque tá chegando o Dia dos Pais e a escola prepara uma lembrancinha para que vocês vão pegar, ou mesmo os pais vão pegar essas atividades, ok? Então, as atividades, agora dia 31, o primeiro ano vai pegar a atividade avaliativa. Espero que todo mundo vá pegar, ok? Quem não tiver condições de pegar e quiser impressa, fala comigo no meu privado que eu mando em PDF para vocês, tá ok? Vai ter nossas aulas normal e vai ter as avaliações. Não vai deixar de ter aula normal, certo? Porque a gente vai iniciar mais um bimestre, um novo bimestre, terceiro bimestre. Aí outra coisa, os livros também já foram corrigidos, se encontra lá na escola, vocês podem pegar. Pede as meninas lá da direção. Os livros já estão todo corrigido, tudo embaladinho, tudo organizado, tá ok? Então, para não atrasar vocês e para não atrapalhar vocês. Então, vamos já continuar da nossa aula. Colégio Valfredo Siqueira, Luna, Campina Grande, são 29/7/2020. 29. Pensa que o mês vai dizer de 1 a 31. Então, tá bem pertinho do mês acabar, tá? Nós vamos continuar com português, dar continuidade com português. Por quê? Porque a gente precisa bater esse livro e só falta mais esse conteúdo de hoje e o de amanhã pra gente encerrar, tá ok? Então, vamos lá. Tem um português com SS, né?
palavras com SS e palavra com S entre as vogais. Lembra que a gente estudou o R, né? Tinha um R no começo, dois R e o R entre a vogal. Quando o R está no começo da palavra, ele vai ter sempre o som de S. S, sapo, sacola, sina, a gente fez o ditado, vocês observaram. Quando está com dois S, ele vai ter o som de sa, pássaro. E quando ele tem o som de S entre as vogais, ele vai ter o som de Z. Aí não existe uma nomenclatura que identifique quando é que a palavra é escrita com Z e quando é que a palavra é escrita com S. Por quê? Porque eu podia dizer, olha, ela só escreve com Z antes de A ou U, mas não é. Porque existe uma palavra beleza. É o E e o A com o Z no meio. Na palavra vaso, mesa, é com E com A no meio, certo? E é com S. Então, a gente tem que aprender qual a escrita de cada palavra. A língua portuguesa ela é um pouco complexa nessa situação, porque eu acho que desnecessário algumas palavras ter Z, o S e o som de Z. Pronto. O K, ele veio para confundir nosso alfabeto. Vocês, quando estão no processo de alfabetização, vai escrever casa e geralmente escreve com K. Porque o som é muito parecido. É igual do Z. O Z tem zaz, zozu, certo? Mas o S, quando está entre as vogais, ela fica com o som do Z. Aí a gente tem que aprender a palavra. Casa. A gente pensa que é escrita com Z. A maioria das crianças, quando estão aprendendo a ler, elas escrevem com Z. Por causa da sonorização. Aí a gente... Porque a gente não vai ler. Se a gente for escrever caça, ou vai achar que é com C cedilha de caçar, ou vai achar que é com dois S. Aí, por isso que a gente tem que prestar muita atenção na escrita e na leitura da palavra. A gente só vai conseguir distinguir essas palavras quando nós começarmos a aprender. Às vezes é normal errar nesse processo de alfabetização, de conhecimento da palavra, até nós conhecermos a palavra. Às vezes nós adultos nos pegamos, meu Deus, aquela palavra é com S ou com Z? Isso é normal, tá, gente? É só a gente ir treinando as palavras mais simples que a gente usa. E são pouquíssimas as palavras utilizadas com Z. Pronto, o nosso país se chama Brasil. Aqui a gente escreve com S. Mas quando o pessoa está em outro país, escreve Brasil com Z por causa do som do S, tá ok? Então vamos lá. Ortografia do SS. Lembrando que é parecida com a do RR. Ele vai ter o som de sa, certo? Palavras com S entre as vogais, que é o que nós vamos estudar. SS e S entre as vogais, tá ok, gente? Então, fica bem descrito isso em nossos vídeos. Palavra com SS da língua portuguesa. Tem várias palavras com SS. Para que se mantenha a pronúncia S no meio das palavras, entre as vogais, necessário que o S duplique. Então, se eu quero que a palavra tenha o som de S, eu vou ter que duplicar a palavra, porque se ela não for com dois S, ela vai ter o som de Z. Então, não entendendo? Pássaro, missa e massa. Se eu colocar com S, um S só ia ficar pássaro, misa e masa. Então, os dois S, ele veio para duplicar, para a palavra ficar com S, porque ela só vai ter o som de S no começo da palavra, ou quando ela está com SS, né? Que já é um pouco complexo aí. E as palavras entre as vogais. Chegando às regras das fonéticas, ortografias e línguas, né? Portuguesa, quando aparecer no meio das posições intervocálicas, ou seja, entre as vogais, assume a pronúncia de Z. Mesa, desânimo, liso. Por isso que diz, seguindo as regras da fonética, porque infelizmente a nossa língua portuguesa ela é toda de fonemas. Então, o que é fonemas? São o som de cada letra. Então, cada letra tem um som, né? Então, se você A, B, C. Em algumas regiões, as pessoas aprendem as letras através de fonema, cantando a letra, né? É um pouco complicado, mas é interessante porque a criança consegue identificar, tá ok? Vamos lá. Aí agora, é com Z ou com S? Essa pergunta que a gente se faz. Eita, casa, é com Z ou com S? Uma ótima maneira de você identificar é você escrever com as duas formas. Às vezes a gente identifica se nossa escrita está errada quando a gente consegue escrever a palavra. Eu escrevi casa com S e casa com Z. Não é
normal a gente escrever casa com Z. Então, elimina a casa com Z e fica a casa com S. Nós só vamos aprender a identificar o som do Z, do S entre o Z e as palavras escritas quando nós começarmos a praticar. Então, a prática é muito importante para que isso aconteça, tá certo? Então, nós temos alguns exemplos. Pássaro com 2 S, pêssego, pessoa e tosse. Então, são palavras com S, né? Aí, com S só, mesa, olha o som do Z, mesa, asa, tesoura e casaco. Se em asa eu acrescentar mais um S, vai ficar assar. Aí já não teria o som de Z, não era asa, era assar, tá ok? Pronto, vamos lá para outro exemplo. Com S, que tem o som de Z, ó, casa, cansado, sala, aviso, ensaboado, balsa, blusa, escola, cartaz e usado. Aí, escola. Aí é onde entra o S, entre uma vogal e uma consoante. E no mesmo que a gente aprendeu, a gente vai ver essa letrinha nova amanhã, tá ok? O som dela. A próxima. Aí o S no começo da palavra, você vai ver que o S ele tem um som de Z, ó. Serpente, tesoura, samambaia, camisa, aviso, solteira, asa, mesa. Aí já com o S no meio da palavra, o som de Z, ó. Asa, mesa, soldado. Aí o S no começo, soldado. Aí olha a diferença, blusa. É com S, mas o som, né, a fonética que nos vai dizer. Sítio, no começo S, e sul. Aí, às vezes, quando vocês estão se pegando a escrever, aí lá no cacocu, aí o C e si, aí às vezes quer escrever com si. É isso que eu digo, a língua portuguesa ela é um pouco complexa, principalmente para vocês que estão na alfabetização. Errar, vocês vão errar sempre, porque uma palavra ou outra, às vezes você se questiona. O questionamento já diz que você tem alguma dúvida na sua cabeça, então o que você está entendendo? Se eu vou escrever a palavra circo, circo é com S ou com C, eu já tenho uma noção que eu tenho uma dúvida daquela palavra, então já indica que você já está aprendendo a diferenciar as fonéticas das letras, entendeu? A dúvida, quando ela persiste, ela quer dizer que eu estou construindo algo, tá ok, gente? Às vezes você tem mania de trocar o T pelo D. Aí, quando você questiona, é porque você está aprendendo alguma coisa. Então, isso é basicamente normal, tá ok? E lembrando que na separação silábica de duas palavras, de uma palavra que tem SS, é como eu disse a vocês do R, eles se separam. Eles dão um choquezinho e precisam se separar, certo? Então, vamos observar algumas palavras. Eu tenho, ó, pássaro, missa, assado, passado e classe. Então, vamos lá, como é que eu separo as palavras? Vamos lá, ó. Paz, o S fica separado. Sa, ro, paz, sa, ro, certo? Se eu for ler toda, pássaro, né? Eu separei o S, eu jamais vou deixar ele junto. Aí, ó, mi, sa, ok? Separa o S na palavra. Ma, sa, pa, sa, do, passado. As, sa, do, assado. Classe, classe. A gente sempre quando vai falar tem essa fonéticazinha no classe, as, porque é necessário para a gente poder identificar a letra e a sílaba que nós estamos falando, tá ok? Aí vamos para a nossa atividade, tá ok? São atividades de palavras com SS e com S entre as vogais. Eu botei ajustes porque são pouquíssimas folhas, tá ok? Então, vai da página 112 até a 117, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar com textinhos, palavras com SS. Diz o girassol. Sempre que o sol pinta o dia nil todo o céu, o girassol fica um gentil caracol. Fica um gentil caracol, roda, roda, carrossel. Gira, 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 sol, redondinho como o céu e amarelinho como o sol, certo? Aí na atividade diz o seguinte: quem pinta o céu de anil? A gente volta lá no textinho.
Quem é? Sempre que o sol pinta o céu, o anil, quem é que vai pintar? Então, você vai desenhar. E quem aparece como parece o girassol, né? Então, vamos lá. Ligue corretamente os versos do poema. Roda, roda, gira, gira. Girassol e carrossel. Então, roda, roda é quem? É o girassol ou o carrossel. E gira, gira quem é? Então, vocês vão identificar para poder pintar. E forme palavras e separe as sílabas. Então, as linhas estão indicando as palavras. Então, você vai indicar a, sa, dó. Você vai lá e escreve a palavra e depois separa, tá ok? Tá identificando. Peraí, que faltou uma que eu não esqueci. A número 4. Use a tabela e forme palavras. Então, eu tenho uma tabela aí. Aí diz assim, 1B a 4. Então, você vai lá que tá no 1B. 1B, nós, a 4. A, B. Cadê? 1B. 1B, nós. 4B. Nós só. Então, a palavra primeira vai ficar nós, tá ok? É só um joguinho de quebra-cabeça pra gente botar nossa cabecinha pra funcionar. Aí, na outra página, né? Essa foi as palavras com SS. Nós vamos às palavras entre as vogais. O textinho diz o seguinte. O lugar de todos os pássaros. Lauro tinha um pássaro que se chamava Asinha. Desde filhotinho, todos os dias eles iam junto à casa de vó Laura. Dona Larissa para tomar sorvete no jardim, depois da escola. Desde criança, Asinha vivia na gaiola de Lauro. E todo mundo que ele ia conhecer estava a caminho entre a casa de Lauro e a casa da avó Larissa. Um dia, Asinha não quis tomar sorvete. Lauro quis saber o porquê. Ele perguntou ao avô. Vô, o que é que tem uma Asinha? O avô olhou e viu que a Asinha não estava tirando os olhos do avô. E olhou e viu que a Asinha não tirava o olho dos outros pássaros, das árvores, que voavam para onde queria e não dentro da gaiola. Pois para onde queria, pois morava nas árvores. Então ele disse ao neto, o homem foi feito para andar, e o peixe para voar, nadar, e as plantas para florescer. E para que foram feitos os passarinhos? Naquele momento, Laura entendeu que o desejo da asinha e o solicitou. Agradeceu ao amigo e voou para junto dos outros pássaros. E foi para o céu, que é o lugar de todos os pássaros. Aí na atividade, número 1 tem, forme palavras com as sílabas abaixo. Então, vocês vão formar palavras, tá ok? Juntar as sílabas. Aí tem vi, ave, vaso. Vocês vão formar palavras de 2 e 3 sílabas. Circule no poema as palavras que estiverem entre as vogais. Então, você vai voltar lá no textinho e vai olhar. Onde tiver a palavra com o S no meio de 2 vogais, você vai lá e circula, tá? Aí complete a frase. Casulo, tesouro. Tem as palavras no quadro. Mesa, risoto. Então, a borboleta saiu do... Vocês vão identificar. Escreva o nome das figuras de um quadrinho. Casa, rosa, vaso, casaco, tesoura, asa e besouro. Então, cada quadrinho está especificando uma letra. Assinale o grupo de letras entre o S e entre as vogais, né? Então, qual é? Aqui não está, que está todas completas, com o S entre as vogais. A 117, né? Que é para encerrar. Junte as sílabas espalhadas no quadro, formando palavra e depois escreva abaixo. Essa atividade é ótima, porque ajuda vocês a memorizar sílabas e letras, certo? Então, vocês vão juntar quantas sílabas vocês acham necessário formar uma palavra, desde que a palavra tenha coerência, certo? Que a palavra realmente existe. E o 7º, para encerrar, você vai ordenar e formar a palavra. Então, tem logo, gu. Então, vai ficar o quê? Guloso, guloso. Se você olhar, ela pode estar de trás para frente, tá ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje.